não sei, mas a gente tem comentado aqui no Rádio Revista, é sensação apenas, ou é fato verificado no número de moradores de rua que vocês estão cadastrando? Mas dá a impressão que aumentou esse número, ou é errado o que eu estou dizendo aqui, ou o que eu estou afirmando? Bom dia. Bom dia, Anderlei. Pode ser verdade, porque tem muita rotatividade, né, de morador de rua. Essas ações que foram feitas nas cidades vizinhas, certamente o número de morador migrou para Brusque. Em compensação, também a gente já teve algumas internações, alguns que já foram para a casa de recuperação. Hoje mesmo eu estava levando minhas filhas para a escola, eu vi 2 carrocinhas indo sentido, talvez Blumenau ou Itajaí, estava ali na Auto Renault, e foram inclusive os 2 que a gente abordou na quinta-feira. Então, se confirmar ou afirmar, dizer que aumentou ou diminuiu, é meio temerário falar isso. Mas o nosso serviço está sendo feito. Tá, quando você fala aumentou, diminuiu, vou nem com essa questão então, porque você já me falou, e até eu estava lendo que o governo do estado vai fazer um trabalho agora de catalogação de todo esse pessoal, né? Numa reunião que aconteceu lá, eu vi que vai ser feito uma espécie de um cadastro. Mas assim, quando eu pergunto aumentou, diminuiu, com certeza tem pessoas que vocês encontram em catálogo que são pessoas, entre aspas, novas no cadastro de vocês. Exatamente, porque assim, saiu a reportagem no seguinte sentido, que o número de moradores quadriplicou. Mas na verdade não é o número de moradores de ruas que quadriplicou, é o número de cadastro. Exemplo, pode ter 100 pessoas em Brusque, moradores de rua, e estava cadastrado somente 30. Entendeu? Então a secretaria, trabalhando mais, indo a campo, aí começou a cadastrar mais. Isso não quer dizer que quadriplicou o número de moradores de rua. Quadriplicou o número de cadastro dos moradores de rua. Esteve aqui o prefeito na sexta-feira e comentou que alguns casos também são de Brusque, e fiquei curioso em relação a isso. Desse cadastro que vocês têm aí, quantos são que pertencem ao município de Brusque, que nasceram aqui, que são de família daqui? Salvo engano, 4. E por que essas famílias não estão acolhendo esses brusquenses? O que está havendo? Eu sei que cada caso deve ser um caso, cada um tem a sua história, mas eu sei também que às vezes há por parte do poder público, e no caso a secretaria, uma certa preocupação por conta do Ministério Público. Ao mesmo tempo que o Ministério Público exige do poder público, exige da prefeitura, do secretário, da secretaria, as ações de acolhimento dentro do que se diz que é humanitário, e eu sei que essa é a ideia e esse é o perfil de cada um que está ali dentro, dos funcionários da prefeitura, de você como secretário, do prefeito, enfim, de todas as pessoas envolvidas. Mas a pergunta é, o Ministério Público não, aqui comigo, na imagem aqui comigo, o Ministério Público não deveria cobrar dos familiares que esses familiares tenham a responsabilidade de acolhimento dos seus entes queridos? Então, Dirley, é uma situação muito complexa, né? Imaginar que um morador de Brusque, natural de Brusque, está morando na rua. A família já desistiu dele, né? Contei aqui em off que tem um caso de uma moça em Brusque que foi internada mais de 50 vezes pelo pai. Mais de 50 vezes. Qual a idade dessa moça? Eu não sei te dizer, mas ela é nova, então, no máximo 40 anos. Certo. Ela foi internada mais de 50 vezes, ela é desde novinha, usuária de droga, usa demais álcool, e ela não quer internar. Ela interna em 2 dias. Em 2 dias ela está aqui de volta. Ela volta, a família é daqui, ela fica aqui, não tem jeito. Agora, exigir do Ministério Público que faça alguma coisa, a partir do momento que a pessoa está em situação de rua, ele não vai cobrar da família, ele vai cobrar do poder público. Ele é um morador de rua. Uhum. Então, as nossas abordagens é que nós temos que ter bastante cuidado, como disse o prefeito André Vec na sexta-feira. A gente não pode chegar, entre aspas, com os 2 pés. Se a gente faz uma abordagem, um morador de rua novo, por exemplo, o Ministério Público quer saber o que a gente ofertou para ele. Antes de tirar ele, levar para abrigo, alguma coisa, se ele teve acesso a algum equipamento, se ele teve acesso a algum benefício da prefeitura.
Não é simplesmente chegar, abordar e mandar embora. Não é complicado, o Ministério Público manda o expediente direto, tem que responder, é complexo. Agora, Vonei, olha só, tem algumas situações, por exemplo, a Prefeitura fez uma manutenção legal na Praça Imigrante de Kausdorff aqui no centro, né, que até a gente trouxe aqui, que realmente a situação estava complicada, inclusive com uma casinha que estava lá com energia elétrica, onde eles estavam carregando o telefone celular, até fazendo comida lá dentro. Aliás, ontem à noite eu saí lá da TV e a casinha está com a porta aberta lá. Eu vi que foi feito um banho de loja na praça ali, está iluminado. Inclusive, quinta-feira à noite eu saí do trabalho, eu vi que o pessoal estava lá, tinha 3 pessoas ali usando a pracinha ali na academia. Pô, isso é legal, agora está iluminado e tudo mais. Mas esses moradores, foi entender onde eu quero chegar. Esses moradores estão indo para outros lugares. Agora a praça está legal. Apesar daquela casinha está lá ainda. Não sei que aquela casinha não foi derrubada ainda, porque aquela casinha está sem uso lá, mas tudo bem. A casinha estava com a porta aberta, provavelmente alguém estava naquela casinha lá. Mas existe uma situação que esses moradores estão indo para outros locais. Onde é que eu quero chegar? Ontem eu recebi pelo telefone uma denúncia de moradores de um edifício no centro da cidade dizendo que há uma aglomeração muito grande de moradores do governo dentro do cemitério luterano. Do cemitério luterano. Que eu sinceramente achei que aquele portão fechava do cemitério luterano durante... Mas o pessoal está no cemitério luterano. Então, vocês estão monitorando assim, esse pessoal saiu da praça, tinha muita gente lá, agora está indo para onde? O cemitério luterano, vocês têm conhecimento desse? Quinta-feira nós fomos lá. Foi um ponto da abordagem nossa. Por que eles vão lá no cemitério? Porque lá atrás, no final do cemitério, onde guardam os materiais, aquelas tampas, aquelas coisas, tem torneira, e eles vão lá para tomar banho. Simplesmente por isso. Eles ficam lá atrás, tomam um banho e depois vão para a rua de novo. É só por isso que eles vão lá. O que eu estou sabendo da pracinha, Rodrigo? Foi feito serviço limpinho, não, tá legal, iluminou, agora, ficou bom. E agora eles não vão mais lá, porque quando eles vão em algum lugar, eles meio que tomam posse e o morador não quer mais ir ali, porque ele tem medo. Com razão também. Aqueles moradores dali, que estavam ali na praça, até essa semana eu estou fazendo abordagem. A gente não deve dizer onde eles estão, mas eu estou sabendo onde eles estão. É numa casa aí próximo, tá? Casa abandonada? É uma casa abandonada. A exemplo daquela do Maluche, que a gente fez abordagem na quinta-feira. Aquele lixão lá dentro. Aquele lixão, uma casa que está à venda, inclusive, eles arrebentaram a porta e estavam lá dentro. Então a gente não consegue ter controle dessas coisas. O morador, sim, foi notificado, vai ter que fechar de novo, mas tinha gente na parte de baixo do assoalho da casa. Olha o nível do pessoal. A droga acaba com a vida da pessoa. E depois eles têm tempo para isso, né? Muito tempo. Mas nesse caso do cemitério luterano, você não está entrando da comunidade luterana? A gente vai ver alguma coisa a ser feita, mas o portão ali, quando a gente foi fazer a abordagem, estava aberto. E não estava nem o vigia lá, inclusive. O mais absurdo de tudo é isso. Você tem que estar tomando providências para algo que tem uma direção, tem uma responsabilidade. Por exemplo, o cemitério luterano é público, mas eu sei que tem horários que é fechado o cemitério. Sim. Então a gente tem que cuidar do público e do privado. Pois é. E o governo municipal está cuidando do público e do privado. Tem várias casas abandonadas em Brusque, condenadas. Essa exemplo do Maluche. Não, aqui onde tem o café, da rua do Clube Castilho. A rua Ercílio Luz? Tem uma casa em cima ali que foi condenada faz tempo já. Sim, aquela casa foi interditada na enchente de 2011. Isso, faz bastante tempo. Tem gente lá. E a gente vai lá. A gente já foi umas 3, 4 vezes. E não pega. A gente não consegue achar o horário que eles estão lá. Mas tem gente lá dentro. E o proprietário da casa? Vai ser notificado. Mas eles arrombam? Eles arrombam. Fizeram uma entradinha ali, tem um mato. É bem difícil de chegar ali. Fizeram uma entradinha, uma picada, eles entram ali pelo meio do mato, estão lá dentro. É complicado. Agora, Vonei, vocês, nessas operações que foram realizadas, teve aquela naquela sexta-feira à noite no centro, no Carnaval, e teve essa que aconteceu agora, né, que semana passada, na quinta-feira. Foi de manhã. De manhã. Inclusive a gente até fotografou e tudo mais. Houve encaminhamento de pessoas para internação. Na verdade, são duas perguntas.
Qual é o critério que vocês usam para falar o seguinte, essa pessoa tem que ir para internação, né? A prefeitura tem um contrato com clínica para internação, qual é o critério? Não, esse caso aqui tem que ser para internação. E nesse momento tem quantas pessoas que estão na internação? Nessa internação involuntária, humanizada, como se diz? Dessas últimas abordagens a gente internou 5. E o critério é o seguinte, eles são acompanhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, tem o cadastro. E então eles sabem aquele que é ébrio, por exemplo, aquele que é usuário de droga, e eles fazem o monitoramento. Tem casos de pessoas que é psiquiátrico, que é exemplo daquele que foi internado e foi agora embora para São Paulo, aquele que defecou lá na frente da loja. Aquele lá ele não era usuário de droga, não era usuário de álcool, nada, ele era psiquiátrico, era casa de internação. Então eles fazem as colocações junto com o escritório na rua, o consultório na rua, médico. Os que são monitorados, que são casos... Qual é a idade desse morador de rua? ele era bem jovem, 27 anos, se eu não me engano. Eu vi, tem uma cara de 30, anos. 27, 20, alguma coisa. Então, o problema dele era psiquiátrico. Psiquiátrico, a mãe entrou em contato, inclusive, nós conseguimos contato morador com a mãe. de São Paulo. De São Paulo. Foi embora. Ficou internado aqui uma semana, eu acho, um pouco mais, e quando foi embora. você disse que ele ficou internado aqui, vocês hospital. No hospital. Porque o caso dele era psiquiátrico, né? Tem que ser remédio, medicação mesmo. Certo. Então ele fica, porque se ele está tomando remédio, ele fica um cara normal. Certo, fica né? calmo. E ele estava muito tempo sem remédio. Então, o serviço nosso, levamos para o hospital, medica, dá banho, que estava triste a situação dele. Enfim. Esse estava parando aonde? Ele não parava em lugar nenhum. Foi difícil para a gente encontrar ele. Inclusive, a gente tinha internado ele na nossa primeira abordagem. Depois de 2 dias, ele fugiu do hospital. Aí informaram que ele estava no Guarani, a equipe foi para o Guarani, ele não estava mais no Guarani, estava na Santa Terezinha, o pessoal foi para Santa Terezinha, ele não estava na Santa Terezinha, acabando que a abordagem na noite de sexta-feira de carnaval a gente encontrou ele aqui no centro. Ele anda demais e ele não sabe para onde ele vai, só isso, assim, não tinha destino. Não é usuário de droga nem álcool? Nem álcool nem droga. Questão psiquiátrica. Esse era a casa de internação. E aí vocês já tinham o cadastro dele que entraram em contato com a família? Tinha o cadastro dele. E a família veio buscá-lo? Como é que foi essa transferência dele para a família? Eu tenho que certificar, mas salvo engano a mãe veio buscar. Veio buscar. A gente entrou em contato, ela queria, mas inclusive. Esse já estava... Ela não sabia onde estava o filho. Eu estou me direcionando para esse caso para tentar entender os demais também. Mas desse rapaz aí de aproximadamente 30 anos, que tem problema psiquiátrico, que o problema dele não era de álcool nem droga, ele era doente mesmo, precisava de tratamento, precisava de medicamento, teve uma situação primeira de internamento, depois fugiu, né? Voltou a ser internado agora e finalmente foi para São Paulo. Como é que ele veio parar em Brusque? Qual é a história dele? Eu estou curioso para saber a história dele, como que ele veio parar em Brusque, como é que ele está em Santa Catarina. O que a gente sabe é que ele veio andando até Floripa, pessoal, cruzou e depois veio de carona até Balneário e de Balneário ele veio para Brusque a pé de novo. Andando. Então ele já está andando faz um ano, né? Ô Ronei, você teve o acesso àquela imagem que, enfim, está rodando todos os grupos daquela cena, desculpa o termo aqui de manhã cedo, de sexo explícito no centro da cidade, na Praça Barão de Chinelo. Vocês identificaram quem foram as pessoas ali? A gente sabe quem é, né? Mas ainda tem uma operação diferente para esse caso aí, porque não é simplesmente morador de rua, né? O que ele fez. Então não é caso somente o fato dele estar na rua, ele e ela. Tem aí o crime, né? Então a gente está fazendo uma operação diferente. Esses dois não eram que estavam ali na praça do imigrante de Kausdorf? Não. Eu sei que o fato aí ocorrido na praça, que foi inclusive matéria aqui do site da Rádio Cidade, mas eu pergunto, eles se concentravam onde? Onde é que era o local de concentração deles? Eles ficam no Arquer da Figueira e no centro. E ali é o que é? Ali é droga, álcool, e a idade deles? Eles devem ter entre 40 e 45. Eu faço essas perguntas aí porque são todos jovens, né? Não são pessoas idosas, né? Não. Não há nenhum idoso aí nesse meio, parece. Assim. Tinha um. Foi internado. Eu vi um outro dia
que carrega uma carrocinha de recolhimento de entulho, recolhimento de... Reciclável. Isso, reciclável. Esse é um senhor, realmente. Eu acho que esse senhor deve ter uns 70 anos. Bom, 70. O cara pode ter 50 estão muito judiado, né? E aí pode parecer ter mais, né? Ele ficava sempre ali em frente à van, no ponto de ônibus ali. No ponto de ônibus. Sempre ficava ali. Inclusive dormia ali. Algumas vezes a gente já viu ele dormindo. Na quinta-feira, na última operação com carrocinha, a gente pegou o que ficava embaixo da ponte do bombeiro. Aquele que o pessoal reclamava para ir utilizar ali a ciclofaixa ou para caminhar, né? E ele morava ali. Ele ficava ali todo dia, né? Uhum. Então os cachorros até inclusive andaram, acho que derrubando um ciclista e tal. Ele incomodava, né? Uhum. Aquele ali a gente tirou. Esse é o que não quis ficar em Brusque. Ele foi para Itajaí. Isso. Não sei se foi para Itajaí, disse que ia embora. Disse que ia embora. Um era do Rio Grande do Sul e o outro... O da Ponte do Trabalhador lá. Isso, o outro é o da Ponte do Trabalhador. Os dois eu estava vindo agora na outra Renault, eu estava indo. Distância de 50, 100 metros um do outro. Tava indo os dois. Mas estão aí ainda? Estavam indo embora agora. Porque a gente deu prazo para eles, né? Aqui vocês não podem ficar, então junta tudo que vocês têm aí e... Eles moram... E os animais que estão com ele? O bem-estar animal foi junto? Foi junto? Foi. Mas eles moravam naquela casinha, naquela... Eles deitam dentro da carrocinha. Da carrocinha? É. Quem é que compra aquele material deles? Porque se eles recolhem, alguém compra. Não faço ideia, Edley. Não faço ideia. Quem compra? É ali que eles têm dinheiro para comprar bebida, acho que droga. ali é o menos. Até a gente cogitou fazer, inclusive, uma campanha com as rádios para conscientizar o povo de Brusque, para não dar esmola, não dar comida, para dizer, Vonei... Não dá. Se quer ver a cidade sem andarilho, sem morador de rua, não dá dinheiro, não dá comida para o cachorro. Dentro da carrocinha a gente pegou saco de ração do cachorro. Eles tratam muito bem do animal. É o amigo deles. Aí eles têm lá marmita, sei lá, de 1, 2 dias. Alguém está levando essas marmitas, sabe? Alguns a gente encontra, eu estou 10 dias sem comer, estou 3 dias sem comer, estou 15 dias sem comer, mas o pessoal vai lá e leva. Então eles ficam ali, é cômodo para eles. É dia sem comer, é sem tomar banho. Sim. Água, eles devem beber, pelo menos. Água tem, eles enchem um galãozão lá e... Agora, ficar sem tomar banho. Inclusive teve um caso aí, um deles que tem hanseníase, estava até fazendo tratamento. Era esse da carrocinha, da ponte que pegava do bombeiro. Pegava a medicação aqui em Brusque mesmo. Estava com o pé bem machucado, inclusive. Esse tem quantos anos? Esse que vocês abordaram? Esse tem mais, esse deve ter uns 53, por aí. E é natural de onde? Não sei, Dirley. Não peguei a... que é tanta gente, é tanto cadastro que... Vocês estão falando hoje do albergue, por exemplo, né, do Centro Pop. Quantos atendimentos vocês estão fazendo, mais ou menos, aqui? O Centro Pop está com o serviço suspenso, né? Ele está lá no CREAS agora. Aí, o serviço que era feito de abordagem do Centro Pop está no CREAS, a equipe só está fazendo abordagem. Só abordagem? Todo dia, só abordagem. E o Centro Pop suspenso e o abrigo está com 26. 26 pessoas? Inclusive você disse que havia uma mulher com uma criança ali, é isso? Não estava com uma criança, estava uma jovem. E depois, outro dia, uma pessoa flagrou que eu entrevistei um homem que flagrou uma mulher com uma criança na mesma praça. Mas aquele dia que eu fui lá, que eu fiz o flagrante, tinha o cachimbo de crack, tinha um bolinho de dinheiro de R$2 que o cara colocou a mão, a gente conseguiu flagrar e filmar. E tinha maconha, crack, pedra de crack e o cachimbo, né? E aí tinha 2 rapazes de bicicleta, um que inclusive foi muito mal educado, me ameaçou, disse que eu não deveria estar ali, né? E mais uma jovem. O que me chamou a atenção, uma menina, acho que ela tinha também seus 20 e poucos anos ali, estava ali, e que é inclusive de Brusque, moradora de Brusque. É essa que você falou que a família não consegue sair da rua? Eu não sei se foi a mesma. Limoeiro, por ali, ela não, tem família ali. Já na Mineral, se não me engano, essa menina aí. Ali já pertence a Itajaí. Isso. Né? E a gente realmente flagrou, aquilo que nós mostramos no site, inclusive está, né? Cachimbo de crack, o próprio crack, o dinheiro, provavelmente porque ali tinha comércio, né? Ali na rua Zambuja tem um exemplo disso.
Porque tem o morador de rua e tem o usuário. Que ele é daqui da cidade, ele tem casa para morar, tem família, tem tudo, mas ele vai se esconder em algum lugar para usar droga. Aquela escadaria fica praticamente atrás do Arker, da Zambuja. Tem uma escadaria que dá acesso lá atrás, na outra rua. Você está falando do Arker Aqui, ou do do Arker. Barateiro? Da Figueira. É Arker? Não, Arker da Figueira. Da Figueira aqui Tem atrás, uma lá. Na rua, rua Tiradentes aqui. isso, Isso, atrás, esse mesmo. tem uma escadaria ali que dá lá em cima na outra rua. A gente subiu ali, porque ali é um ponto de usuário, não é de morador de rua. O vizinho relatou pra gente que é tudo jovem de 14, 15, 16 anos usando droga. Então não é caso da secretaria intervir. Então a gente fez ali, até conversamos com o comandante Pedro, que ele disse que era um dos locais que ele vai fazer a abordagem, meteu uma viatura na parte de cima, porque desde não tem para onde fugir, uma embaixo para fazer a abordagem e conselho tutelar. Sim. São menores de idade usando droga. Até o Flávio está dizendo aqui, ó, no cemitério luterano, todo dia às 18 horas tem bastante adolescente dentro do cemitério luterano. Fico aguardando minha filha sair da escola, ali próximo, e vejo eles. Alguns ficam fumando e assim vai. Bebida nunca vi lá dentro. Mas ele já presenciou adolescentes usando droga ali dentro do cemitério luterano. Então nós temos aí várias situações e duas que eu quero apontar aqui. Os viciados em drogas, que já que nem se enquadra em morador de rua, então. Exatamente. É confusão, Rodrigo? Você tem o viciado em droga que não se enquadra como morador de rua, é alguém que utiliza a droga e depois vai para casa, é isso? Depois vai para casa. E é confundido com morador de rua? Para nós ele está em praça, ele está em algum lugar, para nós a gente vai fazer abordagem achando que é morador de rua, né? Mas na verdade não é, são de famílias daqui. Essas abordagens vão continuar até quando? Até a gente minimizar ou erradicar esse problema. O que é minimizar? Erradicar não vai conseguir, mas vamos lá, minimizar. Qual seria o sonho do consumo aí da Secretaria para minimizar esses casos? Se a gente partir da ideia que tem 136 cadastrados, pode ter uns 100, pode ter 120 talvez, chegar aí pelo menos nos 20, né? Já seria um resultado bem gratificante. Porque é muita rotatividade também, não dá para... Eu estava pensando nesse negócio da rotatividade, né? Por isso que, porque eu estou me espelhando, Rony, nessa iniciativa do governo do estado, vou voltar a falar sobre esse caso, de fazer uma espécie de cadastro, mapeamento de todos. Por exemplo, vamos pegar aqui em Itajaí, em Balneário, em Florianópolis, em Joinville, para justamente tentar mapear e descobrir o caminho e essa tal da rotatividade, né? Sim, mas o sistema é o mesmo, né? Uhum. Então, se ele está há um tempo em Itajaí, ele está cadastrado lá, quando abrir o sistema aqui, eles sabem que é de lá. Já sabe. Já É tem o mesmo esse... sistema, todo mundo é o mesmo sistema. Tem o do CAD único, né? Do negócio do Minha Casa Minha Vida, ali também tem cadastro. O Bolsa Família, CIS, tem um outro sistema lá que também... então se ele ficar um tempo em Brusque, um tempo em Itajaí, daqui a pouco eles sabem de onde ele é, eles têm tudo cadastrado. Agora, a ideia realmente seria fazer um trabalho em conjunto com o governo do estado, né? Eu acho que o governo ainda é muito... não tem uma atitude mais firme com os municípios. Você vê os municípios se preocupando, aí tem prefeito que vai para a rua, faz vídeo, é o caso que aconteceu lá em Balneário Camboriú, aqui em Blumenau. Recentemente o prefeito de Brusque fez a mesma coisa. O João Rodrigues em Chapecó já vem fazendo há mais tempo. Em Criciúma nós tivemos esse exemplo, assim, prefeitos que acabaram mostrando para a comunidade, ou procurando mostrar que estão trabalhando. Está aí o governo do estado nessa parada toda. Onde é que está a política de combate a pessoa em situação de rua, para melhorar a vida dessa pessoa, para tirar essa pessoa de rua? Onde é que está o trabalho do governo do estado? Existe algum programa? Tem alguma possibilidade de, em breve, o governo também ajudar de alguma forma? Bem, na verdade, o morador de rua é problema do município, né? O governo do estado, o máximo que pode fazer, eu vejo, é repasse dos valores. Tem CRAS, tem CREAS, cada unidade dessa, cada equipamento vem uma verba, que é reduzida, lógico, é ínfima, mas é o que eles fazem, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Cada equipamento tem um percentual por ano aí, mas é valor insignificante pelo custo que tem. Outra pergunta que eu tenho é a seguinte: qual é a atitude? Você falou rapidamente, eu queria desenvolver esse assunto.
Porque eu estava vendo imagens dessa última operação que foi feita aí na quinta-feira passada, né? Onde vocês foram, naquela residência lá no... O Deco teve lá numa residência lá no Maluche, que aquela que foi o Anderson foi... Eu conversei com o proprietário. Foram duas casas. E tem uma outra na frente da Pai também, né? Tem uma outra na frente da Pai. Tá, vocês... Eu sei de um caso, por exemplo, de uma residência dessa aqui, alguns anos atrás, que tinha na Adriano Scheffer aqui no centro da cidade, que aí eu descobri que aquela casa estava, enfim, envolvida em inventário, e aí a prefeitura notificou, o cara botou cerca e botou todo esse sistema. Tá, como é que funciona isso? Vocês primeiro notificam essa pessoa para poder fechar, vocês acabam multando ela, porque assim, ó, é curioso, né? Porque, por exemplo, essa casa que o Anderson foi, essa casa que até que o Deco foi aquela casa que Anderson, que o Rio acabou cedendo e comeu um pedaço, tudo mais. Como é que vocês têm tratado esse assunto com os proprietários? Notifica depois que a gente sabe que tem essa invasão do morador de rua ou do usuário de droga, para ele fechar. Mas eu não vejo assim Mas o fechar, eles vão botar umas tábuas lá para fechar a porta e eles uma noite alguém pega lá um pedaço de ferro e vai abrir de novo, vai entrar de novo. Mas daí vai ser multado, porque a obrigação de manter o imóvel é dele, né? Não é do município. Então a gente vai multar. Não tem o que fazer. Já multaram alguém? Não, a primeira notificação foi feita daquele prédio do Guarani, na frente da igreja lá, onde tinha um casal e mais uma mulher, 2 casal na verdade, lá naquele prédio na frente do Guarani, que ela foi o primeiro a ser notificado. E outra coisa, e por exemplo, nós estamos falando a gente tem visto algumas situações, por exemplo, no bairro Azambuja também, né? Teve aquele caso daquela família abandonada na praça, que até foi o Anderson que foi lá. Sim. Né? Eles dormiram 3 noites lá. Hã? Dormiram 3 noites lá. Hoje dá para dizer que é uma situação até espalhada, que vocês não existe um bairro com mais tipo de ocorrências? Rodrigo, aquele caso específico foi o seguinte: ele estava incomodando desde a quinta-feira anterior, porque ali tem todo mundo sabe que é um ponto de droga. Aquela praça E parece, né, o que chegou pra gente, porque depois a gente mandou a equipe, conversaram com eles. Ela apanhou de um dos traficantes, apanhou também do companheiro. A gente pediu para ela denunciar, ela disse que não ia denunciar. Ofertamos lá o albergue, ela não quis, eles não quiseram. Aí a PM foi lá, insistiu, conversamos, se negaram em tudo. Na primeira noite ficaram lá. No outro dia de manhã ela se comprometeu a ir no abrigo. Fomos lá, conversamos com ela, explicamos a situação, que ela não podia ficar lá. Ela não quis, a mulher. Não sei se ela tinha medo que ia acontecer alguma coisa com o marido. Daí até que a gente conseguiu convencer para ir para o abrigo, para ir para o albergue. Mas daí qual era a exigência dela? Lógico que não foi cumprida. Para eles ficarem juntos, marido e mulher. Falamos que lá não é... Aqui lá é um albergue. Não, tem que ficar separado. Não, então eu não vou. Lá tem quarto masculino e feminino? Sim. Tem que ficar separado. Não, então eu não vou. Ficou lá de novo. Aí chegou 7 horas da noite, na segunda-feira, salvo engano, ou na terça já. Mas o comandante Pedro falou que estava me incomodando desde a quinta. Ligou para mim, Ronei, estou com medo que alguém vai fazer alguma coisa com esse casal, por causa de dívida. Não é porque não tinha onde morar. Enfim. Conseguimos convencer ela de novo, mandei a equipe lá na terça-feira à noite. Falei, vai lá, fala com ele, conversa. Pois ela se negou, e daí no outro dia, salvo engano, na quarta-feira, ela disse que ia para o abrigo. E foi. Na condição de a gente ter que transportar os móveis dela. Está lá no albergue, colocamos no Centro Pop, na verdade. Colocamos num pallet lá, está guardadinho, certinho, porque eles têm uma casa em Guabiruba, eles não são morador de rua, não são nada. Estavam ali de aluguel, mas tem uma casa na Guabiruba. Parece que o aluguel deles encerra no dia 30 e daí ela volta para Guabiruba. Ali a situação é bem... Porque a gente, depois de ter entrevistado o casal, muitas pessoas se manifestaram falando que não é bem assim, dizendo que eles têm casa em Guabiruba, não só uma casa, mais de uma casa, me parece, alugada. É o que a gente soube também. Então, assim, tem coisas que a gente nem pode falar aqui no ar, né? E eu fiquei sabendo também, agora há pouco, que os moradores de rua estão ouvindo a Rádio Cidade agora. Estão com radinho na praça. Tem celular agora, né? É justamente para saber o que nós estamos falando deles. Então eu não posso dizer onde eu vou. Onde vocês vão. Uma pessoa disse, olha, eu passei, eles estavam ouvindo a Rádio Cidade. Então diga aí, onde é que você, para ajudar o pessoal aí, vamos lá.
Quando é que vocês Vou dar vão os fazer? pontos tudo errado aí. Então Pra... vamos fazer hoje uma abordagem? Hoje tem abordagem? Não, essa semana. Essa semana são quantas abordagens? Diga para mim. A abordagem que a gente faz ali, a social, de todo dia, é a equipe do desenvolvimento social. É a equipe que está no Centro Pop. São 4 meninas. Mas a abordagem essa que a gente envolve o obras, a parte da saúde, o bem-estar animal, essa aí vai ser uma vez por semana, que é um aparato gigantesco. Temos que alugar ambulância em caso de internação, porque não dá conta se tiver, na primeira abordagem que a gente fez, internamos 3. Aí o tempo que a ambulância levou para ir até as Zambujas e voltar, a gente tinha que ficar ali. Então a gente perdeu muito tempo esperando a ambulância, ao invés de estar abordando mais gente. Esse fato que ocorreu lá no Tomás Coelho, eram todos pessoas em situação de rua ou... Tomás Coelho? É o esfaqueado lá que estava... Eu vi a notícia, mas não sei não. Sexta-feira à tarde. Ele estava morando embaixo de um edifício. Isso. Ele não morava dentro do apartamento. Não. Ele ficava embaixo. Embaixo onde tem garagem, ficava ali. Eu não estou sabendo. Só soube que um foi faqueado lá. Agora, se é Ele morador de rua estava em ou tratamento, não ele havia saído do tratamento. O nosso amigo pastor Christopher, quem estava... ele estava lá no... Estava na casa de recuperação. Casa de recuperação do Luz. pastor. Ele passou por lá, né? Segundo informações, ele tinha até se recuperado, né, Anderson? Sim. Aí ele saiu da casa, não sei quando que ele saiu, mas ele estava nessa situação. Ele estava dormindo debaixo desse apartamento, num colchão. Aí se envolveu nessa confusão, todos estavam embriagados. E aí um rapaz que foi xingado por ele, pegou a faca e deu uma facada nele. Por isso que Foi ele uma morreu. facada mortal, acertou o coração. Muito bem. Volney, obrigado pela vinda aqui na Rádio Cidade. A gente volta a conversar sobre essa situação, tentando sempre buscar o melhor aí para a comunidade de Brusque e também para essas pessoas em situação de rua. Quem quiser se recuperar, temos certeza que a Prefeitura está em condições de ajudá-los, né? Com certeza. Quem não quiser vai ter que dar um jeito de se resolver na vida. Sair de Brusque. Então tá. Vamos dar cartão vermelho então pro pessoal? Cartão vermelho. Obrigado, Volney. Obrigado, Dirley. Obrigado pela oportunidade de a gente esclarecer esses temas para a sociedade.